Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Money on Wheels aqui na Eu Quero Investir. Para você que não conhece o nosso podcast, aqui a gente fala sobre mercado financeiro, mercado de carros, premium, luxo e tudo aquilo que envolve o mercado automotivo. Além disso, óbvio, eu trago aqui personalidades do mundo automobilístico que foram também pilotos e trazem uma experiência aqui super legal pra gente conversar. Hoje eu tenho um convidado muito especial que viveu na mesma época que eu na Europa, a gente inclusive morou ali na mesma época, e eu gostaria de dar os bem-vindos aqui ao Bruno Bonifácio. Tudo bom, Bruno? Muito obrigado, Luiz, obrigado pelo convite aí, tudo bem? E vamos embora, falar de tudo, aqui dá pra falar de muito assunto diferente. É verdade. Cara, o Bruno, eu conheci ele na Europa já na época, né, e a gente correu junto lá, não na mesma na categoria, mas na mesma época. Eu cheguei um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Até porque você é de 94, né, Bruno? Final de 94. Por causa de 94. Eu sou 89, a gente tem 5 anos de diferença ali. E isso, em carreira de piloto, é gigantesca essa você diferença, praticamente né? não se encontra, né? A não ser que se você se estabelece em alguma categoria, você acaba depois encontrando, mas nas categorias de base, até chegar num GT ou numa Fórmula 1, um DTM, qualquer que seja ali a categoria, você acaba não encontrando uma galera com mais do que 3 E ainda anos de mais diferença, porque você como eu, a gente éramos aspirantes para ir para a Fórmula 1, né? Sim. Então a gente começou nossa carreira em Fórmula, coisa que nem todo piloto faz isso. Tem piloto hoje em dia que vai direto para turismo Sim. mesmo, procuram outras categorias como a própria corrida de endurance, né? Que muitos pilotos que saíram de Fórmula foram para endurance. Sim. Agora conta para mim, Bruno, como é que começou essa tua aptidão por corridas, né? Você começou no kart ali por 2006, não é? Eu comecei no final de 2004, eu fiz as minhas primeiras corridas, né? Então, era uma brincadeira até então que meu pai e meu avô me levavam no final de semana, no sábado e tal. E aí, um belo dia, eu cheguei lá pro meu pai, eu tinha 9 anos de idade e falei, eu quero correr. E ele falou, você quer correr? Então tá bom, mas vamos conversar primeiro. E aí, sentou ali na mesa de jantar, minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e eu. É um conselho. É um conselho, Eu tinha 9 anos de idade, cara, e meu pai me explicou assim, ele falou, beleza, você tem que se divertir, porque o que você vai fazer tem que ser divertido e tal, só que é um esporte que custa muito caro para ser só uma brincadeira. Uhum. Então, o que você quer? Você quer só brincar ou você tá afim de levar isso a sério como se fosse um trabalho? E Nossa, isso só conversa com um menino de 9 anos. 9 anos. Ele me explicou isso. Tá louco, Aí eu falei, não, eu vou levar a sério. E ele me perguntou, e é o seguinte, para você, eu não tenho recurso para te levar até a Fórmula 1. Eu vou poder te ajudar até um certo ponto, depois as coisas vão ter que, enfim, acontecer, os planetas vão ter que se alinhar, mas existem outras categorias também onde você pode ser profissional de automobilismo. Uhum. O que você quer? Você quer ser piloto de Fórmula 1 ou você quer viver do automobilismo, né? Qual que é a sua sensação? E seu pai tinha esse conhecimento como, cara? O meu pai, ele corria por hobby. Então ele correu na época, um pouco antes de eu começar, correu no Brasileiro de Endurance que tinha na época, com o Porsche GT3. Sim. Depois ele foi para Stock Car Light, fez umas corridas de estoque. Então ele tinha então todo ele esse tinha um pouco conhecimento. Ele não tinha a gente acabou depois adquirindo muito conhecimento junto, que aí quando foi para a questão de Europa, kart, etc, Sim. ele não sabia ali o específico e acabou aprendendo, aumentando o conhecimento. Mas ele já tinha pelo menos uma ideia do que era esse mundo, né? E aí ele fez essa distinção interessante que sempre teve na minha cabeça e uma terceira informação que foi muito importante para mim. Então a distinção foi o seguinte: você o seu sonho é só Fórmula 1 ou você quer tentar viver do automobilismo? Eu falei, meu sonho é a Fórmula 1. Se eu puder viver do automobilismo na Fórmula 1, ótimo. Mas eu quero ser um piloto profissional. Ele falou, então, show, porque aí a gente está falando de outras categorias e tudo, uma chance maior disso acontecer e beleza. E aí ele sempre o que me deixou muito à vontade, porque você sabe, quando você é piloto, você tem vários sacrifícios, inclusive de outras coisas, às vezes escola, faculdade, Muitas né? coisas. E aí pode parecer, às vezes, que você está perdendo tempo, porque você não está fazendo o comum. Você vai perder uma faculdade, perder uma aula. Mas meu pai sempre teve muito claro e passou isso para mim, que foi muito confortante e me ajudou muito depois. Ele falou o seguinte, olha, a experiência que você vai ganhar e as coisas que você vai aprender no automobilismo
vão ser muito legais para você, mesmo que em algum momento ou você decida ou aconteça de você não ser mais um piloto profissional e não viver do automobilismo. Essa experiência que você vai ganhar, você vai usar em outras áreas da sua vida. Eu falei, pô, que interessante. Então me deu um conforto de que eu não estava perdendo tempo caso aquilo não desse certo. E acredito que tenha dado um conforto para ele também para fazer um investimento que não é barato, Sim. que não ia ter sido jogado fora caso eu não me tornasse um piloto profissional em alguma categoria para viver daquilo ou um piloto de Fórmula 1, né? Então foi meio Cara, esse o início. E é impressionante, porque meu filho tem 8 anos, né? E eu faço essas conversas com ele também. Mas é legal como você teve clareza dessa conversa, né? Recordar disso. Eu acho que eu nem consigo recordar de uma conversa quando eu tinha 9 anos. Então, assim, por exemplo, né? Eu comecei a botar meu filho no kart também, que eu gosto pra caramba, né? Algo que eu gosto. E ele meio desinteressado, eu que tava forçando, eu falei, cara, eu não, sabe, eu não gostaria que meu pai me forçasse a fazer alguma coisa que eu não queria. E isso acontece muito, né? O sonho do pai, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, eu cheguei pra ele e falei assim, filho, você não quer mais? Se eu não quiser, tudo bem. Tipo, o pai vende o kart, faz o que você quiser, né? Ah, não, eu gosto de futebol. Aí eu falei, tá, mas o que você quer? Ser jogador? Quero. Eu falei, então é o seguinte, você tem que treinar de segunda a sábado. Porque eu treinava todo dia como piloto, entendeu? Isso como piloto. Com a bola é muito mais fácil, dá pra você treinar todo dia, ainda 4 horas por dia. E aí eu tive essa conversa com ele, mas acho que ele não levou muito a sério. Ou as épocas são diferentes, sabe, Bruno? Pode ser. A galerinha hoje tem uma vida um pouco mais fácil. Mas beleza, aí você começou no kart, né? Fez campeonatos aqui no Brasil e foi pra Europa correr de kart, ou lá você já foi pra outras categorias de Fórmula? Eu lembro que você fez Fórmula 3 no Brasil também, então, né? acho que a gente sempre soube que para cumprir nosso objetivo de tentar ser piloto profissional e possivelmente chegar na Fórmula 1, o caminho mais cedo ou mais tarde ia ser Europa. Sim. Eu acabei não correndo de kart na Europa. Eu acho que teria sido muito legal para entender um pouco a mentalidade europeia também e não aprender isso só no Fórmula, já ir para o Fórmula lá na Europa com essa mentalidade, mas acabou não acontecendo. E aí a gente começou a andar de Fórmula aqui no Brasil, na Fórmula 3 que tinha aqui na época. Sim. E aí fizemos a Fórmula 3 aqui muito já montada e mirada, né? O nosso programa com o objetivo de me preparar para o que eu ia encontrar na Europa. E foi muito importante na época, a gente acabou conhecendo o Roberto Streit, que foi meu coach, e foi quem fez todo o planejamento e depois me levou para a Europa. E é muito interessante porque depois que você... É tudo uma questão de referência, né? Então, quem só correu no Brasil tem uma referência de automobilismo. Quando você vai para a Europa, você muda muito a sua referência e vê que algumas coisas na Europa têm um nível completamente diferente, né? E a gente já viu vários pilotos que tinham sucesso aqui no Brasil, estavam dominando a categoria que estavam correndo, foram para a Europa com uma cabeça de... Provavelmente vai ser muito parecido, vou dominar ou vou estar ali na frente também. E tomaram um pau que, assim, não conseguia ver nem de onde veio. Porque as variáveis são muitas, cara, assim. E algumas que você nem imagina. Você tomou... Vou falar nome aqui de marca, né? Desculpa. Mas você tomou Coca-Cola a tua vida inteira, lá você fica com saudade de Guaraná. Porque lá não tem Guaraná. Uns negócios assim na cabeça que quem passou sabe. Então foi muito importante a presença do Roberto... por ele já ter tido essa experiência europeia, já ter tido uma experiência no Japão, essa questão de ter sido piloto profissional de verdade. Ele chegou para mim, eu não tinha mais 9, mas eu ainda era moleque, e ele teve uma conversa séria comigo, tinha uns 15 lá por aí. Ele falou o seguinte... Mas já é uma idade muito boa para compreender, né, a seriedade da coisa. Ele virou para mim e falou, vou te mandar real. Esquece o que está acontecendo aqui. A gente está se preparando para a Europa. Então, você vai ganhar a corrida aqui, vai talvez trabalhando com muito desempenho e dedicação, dar pau nos caras, não sei o que, andar na frente. Não sobe no salto, não acha que está feito, se dedica. Porque depois, quando você chegar lá, se você não tiver se dedicado e a coisa começar a ficar apertada lá na Europa, você vai virar para mim e falar, devia ter te escutado, devia ter me dedicado. Então foi legal ter essa informação logo de cara e montar esse projeto com o Roberto, né? E ter feito eu tive a oportunidade de fazer uma mega preparação, assim, como estrutura, como quantidade de dias de pista e tal, para chegar o mais preparado que eu pude, assim, na Europa. E aí fiz algumas corridas aqui, não fiz o campeonato inteiro de Fórmula 3, e aí comecei a correr lá na Europa em
Final de 2011 fiz as últimas corridas lá e minha primeira temporada inteira foi 2012. E na época, não sei se a galera sabe, né? Mas o automobilismo na Europa mudou muito, né? Na época que o Bonifácio foi, até na época que eu também fui, tinham muitas categorias, cara. Era demais, assim, né? Tinha opção pra caramba e não existia um modelo pra você chegar na Fórmula 1. Você tinha que sentar e tentar performar em qualquer categoria que você estivesse. Por quê? Até então, informações que a gente tinha na época era que o Hamilton saía, sei lá... que o Vettel saía de uma Fórmula 3 e ia direto pra Fórmula 1, que um Kimi Raikkonen saía de uma Fórmula Renault e ia direto pra Fórmula 1, que o outro saía da GP2. Então, assim, não existia caminho. O próprio Daniel Ricciardo saiu da 3.5 e foi direto pra Fórmula 1. Alguns faziam Fórmula 3, DTM, Fórmula 1. Então, aí você falava, cara... Independente da categoria que eu tiver, eu preciso performar porque aqui pode ser minha oportunidade. O que, de fato, colocava uma pressão em todos os pilotos, seja da categoria menor até a top, né? Então, a categoria que você foi pra lá na época era uma categoria que tinha também várias outras categorias, que era a Fórmula Renault. Tinha a Fórmula Renault europeia, tinha a inglesa, tinha várias, né? Eu comecei, na verdade, na Fórmula Abarth. Na Abarth, na verdade. Abarth europeia, fazia o campeonato italiano e o europeu. Verdade. Que era um campeonato que tinha um nível forte de piloto e de equipe. Esse campeonato da Abarth você ganhou, né? Não, eu fui... Terceiro, eu liderei ele até o meio, mais ou menos, e acabei... 2012, né? 2012, E aí eu fui terceiro no europeu, verdade. No Abarth, e ele era forte, só que a Fórmula Renault ela ficava meio que num meio, assim. Você poderia, de repente, pular da Fórmula Abarth para Fórmula 3 europeia, mas era um salto talvez um pouquinho até de carro, né? De questão de... E você também poderia considerar um passo à frente, você ir para a Fórmula Renault europeia, que foi o que eu acabei fazendo. Sim. E a Fórmula Renault europeia na época, cara... Essa era muito forte. Era 37 carros, assim, era bizarro. Hoje em dia, galera, para você chegar na Fórmula 1 é um caminho mais simplificado, porém você se queima mais rápido também, né? Eu acho que hoje em dia não tem muita base, até porque espera-se que o piloto muito cedo ele traga resultado. Então, é uma questão polêmica essa aí também. Hoje você sai do kart, pode fazer uma fórmula intermediária ali, que pode ser... Enfim, uma Abarth, uma BMW. Sai do kart muito cedo, né? Sai do kart muito cedo. Você vai fazer uma fórmula base ali, que pode ser Abarth, pode ser fórmula, sei lá, Ford, o que tiver lá, Fórmula 4 que eles chamam. Aí tem um caminho muito simples que hoje, que é Fórmula 3, Fórmula 2, né? Que era a antiga GP2, Fórmula 1. Então hoje o caminho tá muito claro, né? E você pode se queimar muito mais rápido também, né? Porque se você não performou já na Fórmula 3, que tá na vitrine... É complicado você ir numa situação boa pra Fórmula 2, né? É bem complexo. E aí, Bruno, você chegou na Fórmula Renault e depois você correu também na 3.5, que é o que a gente falou aqui, né? A 3.5 foi o carro mais rápido que você já andou, né? Foi. E é um carro muito legal, né? Cara, assim, eu ficava chamando ele que era uma beast, né? Era uma besta, cara, era um monstro. Porque assim, eu sempre treinei fisicamente, me dedicava como atleta. E aí, quando eu cheguei no 3.5, eu vi que eu não estava preparado fisicamente. Mas não era por falta de treino ou por falta de dedicação, era por simplesmente não conseguir imaginar que existia alguma coisa tão dura fisicamente igual ao 3.5. Assim, nas primeiras vezes que eu andava, eu não conseguia terminar o dia de treino. Era muito bruto, eu lembro em... Não, os pneus eram largos, o volante não tinha essa questão de hidráulico ainda, tipo, não, era algo era muito pesado, muita carga aerodinâmica, e eu lembro que... Tinha saia, né? Na época, o efeito solo que hoje a Fórmula 1 tem... Na época tinha, né? O carro da Fórmula 1, na época, ele era menor e o pneu dele era mais estreito. E aí eu lembro que teve uma corrida em Silverstone, em 2014, quando eu estava disputando o europeu de Fórmula Renault, eu estava empatado com o De Vries na liderança do europeu de Fórmula Renault. E aí a Renault chamou 5 pilotos do 3.5 e os 2 primeiros do campeonato, do 2.0, que éramos eu e o De Vries, para ir no Grande Prêmio de Silverstone, da Fórmula 1, e conversar com vários pilotos. E na época, a Red Bull era motorizada Renault. Sim. Então a gente conversamos com o Ricardo, e aí a gente foi pegar as velocidades mínimas ali e tal, na Copse ali, naquela primeira de Silverstone. A velocidade mínima do 3.5 era superior à mínima do Fórmula 1.
ali. O Fórmula 1 dava muito mais de reta, Sim, beleza? sim. Só que hoje o Fórmula 1 tem um pneu mais largo, o carro mais largo, esquece. Provavelmente é uma hoje, nave, esquece. Mas na época Sim, tinham era diversas estreito curvas mesmo. que o 3.5 era mais rápido que o Fórmula 1. Aham. E aí eu lembro tinha algumas pistas que cansa mais fisicamente, normalmente quando Sim. tem mais curva de alta, né? Cara, eu lembro ali Barcelona, eu na pré-temporada de 3.5, eu coloquei um pneu, a gente começa lá com o pneu um pouco mais velho, aí coloca um pneu fresh ali, seminovo, para depois colocar o pneu novo, né? Começou a secar a pista e tal, pneu usado, pô, beleza, né? Também colocou o pneu fresh ali que tinha, sei lá, umas 8, 10 voltas. Aí eu lembro que na reta de Barcelona, assim, freava, aí fazia a curva 1, curva 2, aí eu já fazia a curva 3, assim, Nossa. volantão pesado, não E conseguia longa, segurar né? o pescoço, cara, nossa... Aí quando eu saía da 3, eu... Respiração, freava pra fazer a 4, chegava na freada da 5, eu abortava a volta, falava, não é possível. Aí abortava, dava a volta devagar, chegava no final da pista, calma, vamos lá, respirava assim, vou abrir a volta, tal. Aí chegava, já fazia aquela última que já fazia, nossa, meu Deus do céu. Freava, mesma coisa, abortava a volta de novo. Aí, sei lá, consegui fechar umas 2 voltas ali, entrei pro box, a equipe, vamos colocar pneu novo? Eu falei, na boa, galera... Podemos colocar, mas vai ser o carro me levando pra passear, porque eu não aguento. Tô morto, não consigo guiar. Não consigo guiar. Sério, cara? Nossa. Esse bilhete é sério mesmo. Sério, Caramba. sério. Falei, não consigo guiar. Eram os últimos Pré-temporada, treinos, né? mas a pré-temporada do final do ano. Uhum. Então eu ia ter o tempo pra treinar fisicamente ali pro ano 3 seguinte. meses todo Nossa, dia, cara. Eu virei eu pesava uns 10 quilos a menos. Hoje deu uma emagrecida. Pesava uns 5 quilos a menos do que eu peso hoje, mas assim, seco, forte, o pescoço maior que a cabeça. Eu treinei porque eu falei, eu não vou passar esses perrengues, não, cara. Mas foi muito, muito bruto. E assim, os carros eram assim, né? Quando eu cheguei lá, eu andava O de GP2 Fórmula... não tinha direção hidráulica também? Também não, É. não. Assim, a GP2 era pesado também, mas eu acho que o que eu mais sofri na época foi de Fórmula 3000, que era... Ah, esse era muito pesado. Que era pneus igual do 3.5 e o volante realmente não tinha nenhuma ajuda, era mecânico o negócio. E eu lembro que tinha uma curva em Mugello, cara, que era gigante, assim, parecia Londrina. Sabe Londrina que desce? Mugello sobe, né? Casanova, Savelli, que você desce, que é direita e esquerda, aí Arrabbiata 1, Arrabbiata 2, aquelas duas ali. Aquelas né? duas. Nossa, Meu, de 3 chegava mil no ali. meio da curva, eu rezava pro carro não sair de traseira, sabe? Porque se você tivesse que fazer isso... Morria. Cara, era muito louco, Exatamente. mano. E assim, mas, né, a temporada de Europa foi muito importante pra minha carreira. Com certeza. Enfim, né, cara, a gente tem todo esse histórico. Cara, eu vou acelerar aqui, senão a gente vai ficar falando só de corrida. É verdade. Vou só fazer umas perguntas mais rápidas, assim, qual pista você mais curte na Europa pra gente depois seguir aqui? Spa-Francorchamps. Spa, né? É. Cara, é demais. Eu tenho outras ali muito próximas, mas Spa, pra mim, é uma montanha russa que você mesmo pilota. Uhum. Nossa, E é tesão, né? Nossa. Toda vez é algo especial ali. É muito especial. Além de ter uma qualidade de asfalto, de tudo muito bom e ainda se manter uma pista super divertida. E né? a atmosfera, assim, não sei, é diferente, É né? diferente, Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, eu tava com o Roberto Strait. E se tem uma coisa que eu explico pra todo mundo que não dá pra ver em foto, não dá pra ver em vídeo, não dá pra entender, a não ser lá ao vivo, é a inclinação da Eau Rouge. Da Eau Rouge, verdade. E a primeira vez você estava lá com a van da equipe e tal, vindo do aeroporto e entrando. Eu nunca tinha ido para Spa, primeira vez, entrando pelo circuito ali, em algum portão. E eu lembro de ter visto assim era um paredão, assim, que você viu só um pedacinho com uma zebra pintada, mas o negócio era tão inclinado que, eu não sei porquê, eu achei que era um estacionamento. Ou alguma parte que não. Sim. Na minha cabeça não entrava que pudesse parte ser a de fora pista. da pista. Sei lá, né? Aí eu não sei o que eu perguntei, cara. Eu falei pro Roberto, falou, ali, o que é aquilo? Um estacionamento? Alguma área de escape? Aí o Roberto, você conhece ele, é carioca, né? Ele foi um jeitão bem carioca. Aquilo ali, meu irmão, me deu 2 tapinhas no braço assim, é o Rouge. Eu falei, nossa! Muito bom, cara, mas é a minha pista preferida. É louco. Legal. Bem, é uma das minhas preferidas também. Qual que é a tua No preferida? 3.5 você chegou a andar em Mônaco, não? Andou, Andei, né? andei.
Então, Mônaco, cara, é uma das minhas preferidas pelo fato de toda a atmosfera também e ser uma pista que precisa de um alto índice de superação pessoal pra você andar rápido, né? E eu custei até chegar na frente, fazer um pódio em 2012 ali, né? Então, assim, foi uma pista que, pra mim, pessoalmente, foi um baita desafio. Eu não coloco muito Mônaco nessa comparação de pista preferida, porque pista de rua é sempre muito legal. Sim. Porque a sensação de velocidade, por ter tudo muito perto, você a 150 por hora em Mônaco parece que você tá mais rápido do que você a 200 e pouco em qualquer outra pista, Sim. né? E aquela questão de estar 100% concentrado, numa volta rápida, dar uma encostadinha aqui no muro, você sente o volante fazendo um pouquinho assim, pra mim é uma comparação diferente, né? Com mas certeza. eu acho que eu elegeria também Spa como uma, se a gente for falar pista, né, mesmo, seria Spa, Silverstone, nessas duas. Silverstone animal também. E aí Mônaco estaria no meu auge, assim, de sensação de tudo que envolve ser piloto, sabe? É verdade. Bacana. Bem, você, como eu também, né, Bruno, teve um shift de carreira. A gente sempre tem a aspiração de chegar na Fórmula 1 e cada um, por os seus motivos, acabam ou ficando na carreira de piloto ou, né, eventualmente, fazendo um shift de carreira. Como é que foi o teu shift? Acho que chegou Eu sempre soube que quanto mais para cima no automobilismo você vai indo, mais você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, né? Ter os planetas se alinharem, como você falou. Os planetas se alinhando, exatamente. Eu sempre soube disso, não foi uma novidade, né? Mas então eu falei, pô, de repente quando eu chegar lá, eu vou estar no momento certo, na hora certa, tal. E os planetas se alinhando. Aí, quando começou a chegar nos meus 2 últimos anos, assim, eu comecei a fazer umas reflexões de uma forma muito fria, né? O mais frio possível, de se eu de fato estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e se os planetas estavam próximos de se alinhar ou não. E eu tinha receio de perder tempo. Porque é o seguinte, eu costumo dizer que no automobilismo, o sim pode chegar a qualquer momento. Eu poderia ter ficado lá sobrevivendo, tentando fazer uma corrida aqui, uma corrida ali, ganhando um troquinho, fazendo coach, tal, e depois de uns 5, 6 anos assinar um contrato para andar de LMP1 em Le Mans e virar um super piloto profissional, beleza? Então, voltando, o sim pode chegar a qualquer momento, mas o não nunca chega. Nunca ninguém chega para você e fala assim, ó, é hora de parar. Eu poderia ter também ficado ali 10 anos só sobrevivendo, sem investir em alguma outra área da minha vida. E quando eu vejo, eu já estou numa idade um pouco mais avançada. Eu acho que você pode começar qualquer coisa do zero quando você quiser, né? Não tem muito certo e errado. Mas eu não estava afim de perder esse tempo de investimento, investimento de tempo mesmo, em fazer outra coisa. Faz todo sentido. E eu queria uma coisa mais meritocrática. Eu não queria depender tanto dos planetas se alinhando. Então, nesses últimos 2 anos, eu comecei a colocar metas, que é o seguinte, ó, a partir desse mês eu quero que aconteça isso, quero correr em alguma equipe que me banque. Eu fui atingindo essas metas e coloquei metas ali até onde eu queria chegar e sabia que, para mim era muito claro que no momento onde eu não atingisse uma dessas metas, eu queria parar e queria fazer alguma outra coisa. Muito também impulsionado pela segurança e pela ideia que eu tinha de que a experiência que eu tinha tido de automobilismo eu poderia usar em outros lugares e de repente... Que é aquilo que seu pai falou lá atrás, exatamente. Né? Pô, posso trabalhar em alguma empresa, posso, enfim, conhecer outros mercados. Então, a partir do momento que eu não atingi uma daquelas metas, eu já estava bem de saco cheio também de ver alguns planetas muito próximos de mim se alinhando e os meus não, fui falar, cara, não tô afim de investir mais tempo nisso. Então, falei, quero parar. Voltei para o Brasil e fui fazer supletivo, porque nem a escola eu tinha terminado. Então, eu queria fazer supletivo, queria entrar numa faculdade e queria arrumar um emprego, começar a trabalhar, porque eu já estava acostumado, pra gente sempre foi trabalho, né? Sim. Então eu já estava acostumado a produzir esforço, esse ritmo. Esforço e dedicação é algo que o piloto tem já desde criança. Então, se ele pegar qualquer coisa, ele vai terminar. Exatamente. Então eu voltei para cá e eu decidi virar a chavinha mesmo. Eu não ia correr atrás de alguma coisa. Se der certo eu continuo, porque senão você fica tentando ficar plano A e B, né? Com pés em sapatos diferentes, assim, acaba... Eu falei, não, calma, deixa eu virar, porque nessa outra coisa aqui que eu vou começar a investir agora, seja ela um novo emprego, alguma coisa, eu preciso investir 100% do que eu tenho de recurso, de tempo, etc. Então eu peguei e falei, fiquei um tempão sem fazer nada de corrida, nem ver. Off mesmo. Off mesmo.
E aí, quando você chegou no Brasil e obviamente tomou essa decisão, eu compartilho muito da parte que você falou de meritocracia, porque é algo que muito me incomodou na carreira de piloto. Porque eu sabia do meu talento, eu tinha resultado, os resultados são números, tá aí, que todo mundo pode ver, e mesmo assim as coisas não iam pra frente. E todo ano eu tava desempregado. E aí você fala assim, cara, não é justo, brother. Tipo assim, eu tô me esforçando. Cara, acordava de manhã, ia pra academia 2 vezes, simulador, tipo, o que você imaginar de dedicação, qualquer piloto que quis ter uma carreira, todo mundo fez isso, Com né? certeza, eu treinava numa academia lá e tinha um americano que treinava comigo. O americano nunca tinha feito um pódio numa categoria da Europa. Eu já tinha ganhado corrida, feito pódio do campeonato. Aí um belo dia sai a notícia que ele vai testar a Haas, Fórmula 1. Simplesmente porque ele é americano. E assim, essa questão da não meritocracia... Não é que era uma novidade pra mim, eu sempre soube disso. Sim. Mas chegou uma hora que encheu o saco. Sim. Cara... você chegou a hora que falou assim... Não se alinhou, Encheu não o vai saco, dar. E eu acho que isso pegou pra mim também. Eu acho que o que mais me frustrou foi o fato, primeiro, dos resultados não falarem por si só. E aí pode ser uma outra tese, que talvez um outro podcast eu fale. E o fato também de todo ano estar desempregado. E o último ponto que me incomodava muito, cara... Quando eu pedia patrocínio, parecia que eu era um mendigo, velho. Nossa, 2. A minha última reunião de patrocínio foi quando eu coloquei uma das minhas metas que alguém, ou um manager ou uma equipe, tinha que me pagar. Porque eu lembro que eu cheguei da reunião de patrocínio... No meio da reunião de patrocínio, eu percebi o que eu estava fazendo e eu vi que o seguinte... tem 2 lados da mesa numa negociação, né? Eu vi que se eu fechasse o patrocínio, eu estava tendo um benefício daquele patrocínio, mas quem estava me pagando... de verdade, não ia ter nenhum. Aí eu falei, eu tô pedindo esmola. Aí eu fiquei com vergonha. Aí eu cheguei em casa pro meu pai e falei, essa é a minha última reunião de patrocínio. Porque eu não quero nunca mais fazer isso. Porque pra mim, numa negociação bem sucedida, tem 2 vencedores. Naquela ali tinha claramente só um. Sim. Falei, pô, o que eu tô vendendo pro cara? O que ele ganha em me dar dinheiro pra eu correr? Naquela situação, não é sempre assim, né? Mas naquela minha situação... ele não ia ganhar nada. Falei, pô, isso não é justo. É um investimento de alto risco, né? E é um alto risco mesmo, né? Não é nem assim uma startup que ainda você tem um conceito, alguma coisa. Cara, aí você talvez ganhe alguma coisa, mas eu não tava nem dando talvez pra ele ali. Eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo? Dei até meio uma travada, né? E assim, né? Óbvio que vários pilotos continuaram a carreira, tem pilotos que hoje correm profissionalmente aqui no Brasil. Só pra não deixar um mal entendido, não é que a galera que é piloto profissional e tá na Fórmula 1 são só que os planetas se alinharam e não são competentes, pelo amor de Deus, né? Óbvio. Que comigo não rolou, a gente tá colocando claro. a nossa experiência, né? Tipo assim, como eu falei, patrocínio hoje, como a própria Stock Car, a Porsche Cup, que hoje a gente corre lá também, tem várias vantagens. E hoje, por exemplo, quando eu corro lá na Porsche, eu vejo que faz todo sentido o patrocínio nesse momento. Exato. Porque aí a network Total. tipo, saem negócios de fato. Com certeza. Mas na época, para você conseguir um patrocínio de uma Fórmula Renault na Europa, com um cara que... com uma empresa brasileira que tipo, não vendia nada na Europa, realmente né? não faz sentido. Bacana, aí tu fez o shift... Quando eu fui te ver novamente, você estava dentro da UK Motors pela McLaren. Como é que foi essa questão aí, Bruninho? Então, o Henry, né, que é dono ali da Eurobike, que então antes de ter a UK Motors, quem tinha a McLaren era a Eurobike. A UK Motors, na verdade, é a junção dos 2 irmãos ali da Stuttgart e da Eurobike para essas marcas de importação, que hoje é McLaren e Aston. O Henry foi meu patrocinador, 2 anos. Ele me patrocinou. Ele falou, como eu não ganhei nada, agora você vai trabalhar pra mim de graça. Pior que não. Brincadeira. Poderia ter sido, mas pior que não. Ele me patrocinou no 3.5 e depois me patrocinou naquela categoria que era como se fosse um DTM da Renault, que era o RS01. Lembro. Aquilo era uma nave de guiar, cara. Legal. Você andou demais. em Porricar, eu lembro que tinha Andei em Porricar, andei em Imola. Tava vendo as corridas outro dia também. E aí, quando eu decidi voltar... Depois eu tinha assinado com um manager russo para andar de LMP2. E é ele que bancava tudo. Então, eu acabei mantendo uma certa amizade com o Henry, porque foi um cara que me apoiou. E aí, como tinha essa amizade, quando eu decidi parar de correr, eu senti que... Não que eu devia uma satisfação, mas seria legal contar para ele, dar um update, aconteceu isso, decidi parar de correr. E marquei um café com ele quando eu já estava no Brasil, né? E foi um café só para contar mesmo, não tinha intenção nenhuma.
E ele começou a falar comigo, conversar, aquele jeitão do Henry, né? Você conhece, Sim. conversa de tudo, é muito legal conversar com ele. Ele começou, e o que você vai fazer agora? Eu falei, Henry, eu tô agora fazendo supletivo, porque eu preciso terminar a escola, quero entrar numa faculdade e tô procurando um emprego. Porque eu tô acostumado a trabalhar, eu não consigo ficar em casa agora sem fazer nada, eu quero trabalhar. Ele falou, mas quer trabalhar com o quê? Eu falei, qualquer coisa. Eu não tenho uma formação que eu preciso trabalhar necessariamente em algum setor, algum ramo. Eu quero aprender, me colocar para fazer qualquer coisa que você vai conhecendo gente, conhecendo o mercado, aprendendo, as coisas vão andando, né? Aí ele, e se tivesse uma oportunidade aqui, você estaria interessado? Eu falei, porra, lógico. Estaria sim. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Me manda o teu currículo aí e marca para dar uma volta na empresa, conhecer os setores e tal. Eu falei, pô, legal, né? Da hora. E aí fomos marcar um outro... Teu currículo só tinha foto, né? Só tinha... Não, mas falava três línguas. Foi um... Quatro aí, ó. Foi um dos desafios, porque nesse currículo eu sentei e o seguinte, eu já comecei a pensar de uma forma mais prática, como é que eu traduzo a experiência que eu tenho para quem eu tô pedindo emprego agora? Verdade. O que os meus resultados e os meus aprendizados e habilidades do automobilismo significam no mundo das empresas. Então, e que não ensinam na faculdade, né? Que não ensinam na faculdade. Que é só a vida mesmo ensina. E foi interessante, porque aí depois eu descobri aonde o Henry queria me colocar, né? Ele me chamou e falou o seguinte, ninguém sabe, mas eu acabei de assinar para trazer a McLaren para o Brasil. Pô, animal. Legal. Aí ele, e eu quero você envolvido nessa operação. Me manda o teu currículo em inglês. Tudo que a gente faz aqui, os caras de lá têm que aprovar. E vamos ver o que eles falam. Ele foi esperto também, porque ele falou, pega um cara de corrida, um ex-piloto, a McLaren deve ter adorado. Cara, eu achei que ele teve uma visão muito legal e corajosa, né? Porque, de fato, eu não tinha nem terminado a escola, não tinha faculdade, eu era um piloto. Mas, cara, pra ele McLaren... viu essa tradução, né? Exatamente, pra McLaren ele falou assim, cara, nada melhor do que um ex-piloto pra vender esse tipo de carro pra quem compra, né? Só que tem muita coisa de gestão também que eu ia aprender. Então ele falou, beleza, ele mandou do currículo lá pra McLaren. Veio, depois eu fui conversar com ele e falou, os caras da McLaren gostaram da sua experiência de piloto e tal, só que eles falaram que você é muito jovem e não tem outra experiência nenhuma, né? Na lata. Então é o seguinte, eles aprovaram que você fosse vendedor, mas eu vou ter que contratar algum gestor. Eu falei, demorou. Eu queria fazer qualquer coisa. Eu vendo, pode deixar. Isso era setembro. E a loja, teoricamente, ia abrir... Isso era setembro de 17. A loja ia abrir... Estava marcada para janeiro de 18. Mas você conhece obra, etc. Abriu em maio, né? Mas setembro... Eu virei para ele e falei... quando que eu começo? Aí ele falou... não sei, a loja abre em janeiro, né? Quando que você quer começar? Eu falei... amanhã. Aí ele falou, mas não tem nada pra fazer, cara. Eu falei, mas deixa eu ficar aqui, eu vou estudando a marca, tal, trago o meu computador mesmo, nem precisa me dar, e se alguém precisar de ajuda, eu ajudo, né? Aí ele, tá bom, começa amanhã então. Qual que era a minha cabeça, cara? Assim, eu tava em setembro e não tinha loja, não tinha nada. Se eu ficasse, assim, se eu esperasse o negócio começar, esse cara ia esquecer de mim. Sim. Né? Esse cara precisava me ver todo dia. E aí, beleza, comecei lá no escritório, tal, tinha uma coisa pra fazer. Aí o que ele ficava me vendo todo dia, não tinha como me esquecer, porque era o mesmo escritório que ele tava. E aí, outras coisas que eu comecei a virar meio que... quem que é esse cara aí? É o cara que eu recontratou pra McLaren. É o cara da McLaren. É o cara da McLaren. Então, outras coisas que não eram de vendas, eu tinha sido contratado para ser vendedor. Outras coisas que não eram de vendas começaram a cair na minha mão. E eu matava tudo no peito. Cara, Bruno... Tem esse negócio da McLaren aqui, você não quer dar uma olhada? Dou, o que é? Correspondência do... Dou, daí. Tal. Precisa resolver isso aqui, não sei o que lá. Não, da obra. Manda aí. Vamos ver. Não sei o quê. E aí, quando eu ia começando a descobrir as coisas, eu passava na sala do Henry e falava, Henry, tem alguém vendo isso aqui? Eu não queria passar por cima de ninguém, né? Tem alguém vendo esse assunto de... Eu nem sabia que tinha que homologar carro. Não sabia nada. Me falaram de homologação de carro para importação. Tem alguém vendo isso aqui? Aí o Henry, não. Posso ver? Pode, né? Lembra que eu era vendedor, né? Comecei a pegar a homologação, não sei o quê. Aí eu comecei a ter contato com os caras da fábrica. Começaram a falar comigo por telefone, não sei o quê. Aí veio o primeiro gringo, que era um gringo de pós-vendas.
Passei o dia com o gringo, comecei a ver assunto de pós-vendas, oficina, ferramenta, não sei o quê. Aí lá fora, na Inglaterra, começou entre os caras da McLaren, você vai pro Brasil, é o seguinte, fala com esse cara aqui, o Bruno, que é ele que resolve tudo, ele vai resolver teu problema, não sei o quê. Começou a me ligar, cara, de vendas, não sei o quê, tal. Que massa, cara. E eu era... teoricamente vendedor, já tava gerindo só que eu tudo. tava gerindo a operação inteira. Fazia a reunião com o arquiteto lá de fora, arquiteto daqui, não sei o que, homologação. Padrões deles, né? Nossa, que seguir padrão, tudo, obra, cara. Até o piso deve ser... Tudo né? milimetricamente, auditado e não sei o quê. E aí foi muito legal, porque eu tinha ainda o título de vendedor, só que eu já tava gerindo a operação inteira. E aí o mesmo gringo, né? O mesmo cara lá da Inglaterra, que tinha falado que eu era muito novo e eu tinha que ser vendedor e eu não podia ser gestor, que alguém tinha que ser o gestor, algumas semanas antes de abrir a loja, vieram todos os executivos para o Brasil e aí eu nem estava esperando, nem o Henry, nem nada, a gente sentou todo mundo numa mesa, né, sala de reunião, e o diretor de lá de fora falou, é o seguinte, a gente gostaria que o Bruno fosse o gestor e que vocês contratassem outro vendedor. O gringo falou. O gringo falou. Aí você caiu da cadeira. Eu falei, caraca, mano. Que animal. Então foi assim que eu comecei na McLaren e acabei ficando quase 4 anos lá. Foi fantástico. E tive o privilégio de participar de um projeto que estava só no papel. E saí de lá com, 70 e poucos carros vendidos e já tinha ganhado prêmio lá de fora da McLaren, feito vários eventos com uma equipe formada. Começou, só tinha eu. Hoje, naquela época, já tinha um monte de gente que ainda continua lá. Então tem foi... o Márcio que vende, né? A própria Vive. O Anderson. O Anderson era o vendedor principal lá. O Anderson, ele mesmo. Né? Então é muito legal ver esse crescimento, né? Cara, que história. Eu nem sabia dessa história, cara. Foi bem legal saber. Bem, agora que a gente sabe que tu, né, trabalhou 4 anos na McLaren e a gente sabe que o teu ex-chefe, né, também tem outras marcas. O que você tem para falar da escolha que você faria entre McLaren, Porsche? Vou colocar o Bruno numa cilada aqui. O Henry e o Marcel são donos ali da Stuttgart, né? Que tem concessionárias Porsche. Os carros Porsche são super legais. A gente corre de Porsche. Mas tem McLaren também, né? Agora quem tá lá na McLaren agora é o nosso querido Rodrigão, né? A gente não pode falar mal de McLaren que ele vai odiar. Mas a gente não tem rabo preso com ninguém aqui. Cara, assim... eu acho que os competidores diretos mesmo de McLaren é Ferrari e Lambo. A Porsche acaba sendo um competidor em vários modelos e tal, mas com nos modelos menores ali, né? Nos modelos maiores, né? Precisa... Não, digo assim, os modelos menores da McLaren, por exemplo, a 500, a 600, competem com o 911. Sim, de uma certa forma sim, com o né? turbo, aí o GT2 RS... Quando você passa pra 7, a Porsche não tem mais. Tem o GT2 RS. Entendeu? Pode ser, são em alguns modelos, mas de qualquer forma, eu acho que, mais do que tudo, inclusive, muito falado internamente na McLaren, a Porsche serve de inspiração. Porque assim, eu lembro... Nível de qualidade, né? Nível de qualidade, posicionamento de marca, a linguagem que a marca utiliza, né? Como eles construíram tradição, a questão de performance, porque a Ferrari e a Lambo são propostas que têm todos os atributos dela, cara. Tem uma tradição que não vou nem discutir, mexem muito na questão do sonho, mas muitas vezes deixam a desejar na performance, inclusive contra carros mais baratos. E se como a McLaren sendo a única que fez o contrário, não foi das ruas para as pistas, mas das pistas para as ruas, eles batem muito nessa questão de performance. Sim. Muito parecido com o Porsche. Isso eu vejo mesmo. O Porsche sempre foi ganhador de performance de tudo. Então, e pilotar a McLaren na pista realmente é algo muito, muito eles legal. Batem muito nessa questão do prazer de pilotagem, que é muito presente na Porsche também. Então, a McLaren olha muito como referência a Porsche. Eu lembro que um dia a gente foi na Stuttgart ali com um dos executivos da McLaren, gringo, paramos para tomar um café e tinha uma janela ali que dava para ver a oficina do pós-vendas, né? Aí eu tava ali, aquele momento que fica todo mundo em silêncio, 1 minuto assim, olhando, eu fiquei olhando a oficina, o gringo também olhando. Aí ele virou, sem olhar para mim, olhando para a oficina, ele: a Porsche tem um problema. Eu já olhei para ele assim, fiquei esperando, né?
Eles erram pouco. Então, cara, de fato, meu... A Porsche é uma marca inspiração em muitos aspectos. Eu acho que muitas marcas devem olhar para a Porsche como inspiração. Uhum. Eu, depois de conviver bastante tempo com a McLaren, obviamente virei entusiasta porque a filosofia da marca é muito legal. Eu acho que eles têm de rua pouco tempo ainda para comparar a questão de tradição. É uma coisa que eles vão construindo aos poucos e tem tudo para se tornar uma marca tão forte, tão tradicional e tão sólida quanto a Porsche, eu acho. Já é, né? Porque para uma empresa como a McLaren, que era uma equipe de Fórmula 1, recebeu o aporte, que não foi barato, né? Que tanto o governo quanto árabes, enfim, investiram na fábrica da McLaren lá em Woking, né? Não só em Woking, mas em Sheffield também. E já ter esse número de vendas que eles têm hoje, mundialmente falando, num carro que custa mais barato 160 mil libras, né, cara? Né? Que é preço de Ferrari. Eu acho que eles fizeram um baita de um trabalho. Eu, depois de viver mais no meio, eu comecei a ter uma noção melhor da complexidade que é você construir uma fábrica do zero, porque foi do zero. Lembramos que a McLaren não faz parte de nenhum grupo. Sim. Então não teve nenhuma outra para copiar. Eles foi fizeram investimento do zero, mesmo. na boa. Meus malucos. Uhum. Mas eu aposto muito, apostaria muito no sucesso da McLaren cada vez maior, além do que já teve nos próximos anos. E, cara... É difícil escolher entre as duas. Sim, óbvio. São duas marcas aí. Uma já extremamente consolidada que a gente conhece. E eu acho que uma coisa, Bruno, que eu vejo na Porsche, que eu acho muito legal, cara, é que a Porsche, ela conseguiu ser como o tênis da Nike tá sendo agora, sabe? É muito customizável, cara. E aí você chama o seu Porsche de seu. As outras marcas também têm isso. A BMW tem o BMW Individual, a McLaren também tem a área de customização deles, a Ferrari também. Mas, cara, não é igual a Porsche. Cara. Eu acho que a Porsche trouxe é um nível over bagulho. Eu acho que a Porsche trouxe isso principalmente para os carros mais baratos. Então, se você pega os carros da McLaren, você pode configurar eles, a quantidade de opcionais ali não é tão grande quanto a Porsche, mas você deixa o carro muito personalizado. Agora, quando você pega talvez um BMW M3 e coloca um 911, um Carrera S, que são ali carros mais ou menos do mesmo preço, a configuração é muito mais acessível e mais ampla num Porsche do que no BMW. Verdade. Então, de fato... E o M3 é uns 800 mil, que é o 800, 900. Que é o que equivale a um 911 também hoje dos mais baratos, digamos assim, né? Você faz ele inteiro do jeito que você quiser. E outra, sabe um dado que eu peguei com o Leandro, que trabalha lá na área de comunicação da Porsche? Inclusive, é mó amigão meu, Leandro. Ele me falou que no Brasil, em 2023, que é o primeiro semestre, houveram 220 mil configurações de carros no Brasil. De Porsche 911. No site. No Brasil. Isso que é legal. Isso quer dizer o quê? Que quem não pode ter Porsche, a grande maioria não pode... O entusiasta também tá configurando. O cara tá lá fazendo o carro, o cara fica na madrugada lá configurando o Porsche dele, velho. É o cliente de amanhã. Exatamente. É o cliente de amanhã. É o sonho do cara, né? Então, eventualmente, se ele conquistar, né, financeiramente o que ele precisa na vida, tem muita história desse aí, de alguém que ficou sonhando e depois hoje... tá com o seu Porsche lá, o seu carro esportivo e contando a história. Pô, vim na loja aqui de bicicleta, eu lembro de você, eu não tinha grana nem pra tomar uma água aqui. Bacana. E, bem, indo um pouquinho pra frente aqui, Bruninho, cara, e vocês lançaram um podcast muito legal, né? Podcast, digamos assim, no mesmo segmento que o nosso aqui, e é legal ter esse movimento, porque se você pensar, era uma avenida solta. Né? Você tem ali o Acelerados, que não tem um podcast, né? Eles fazem várias outras coisas, mas um podcast específico para isso não tem. E tinha uma avenida aberta, cara. Né? E aí a gente começou com esse, vocês também com o da Motogrid. A Motogrid já tem um histórico muito legal no Brasil, que é encontro da galera. E vocês lançaram agora o podcast. Como é que você se envolveu aí com o Edu e com o pessoal da Motogrid? O Edu, eu conheci o Edu através da McLaren, na época de McLaren. Além de quando eu entrei na McLaren, eu tinha morado fora muito tempo. Por incrível que pareça, eu não era muito ligado em carro. Eu conhecia os BMW, porque sempre fui Beamer doente, mas se me perguntasse quais eram os modelos da Ferrari, da Lamborghini e da McLaren, antes de eu começar a trabalhar na McLaren, eu não sabia.
Eu comecei a estudar depois que Sim. eu Que é comecei... mercado, né? Lógico, eu preciso entender do que eu tô fazendo. Beleza. Dito isso, eu não conhecia Paito, não conhecia quem era Motorgrid, não conhecia nada tal. Aí chegou um amigo do Henry lá, o Kimon, que faz importação e tal. Sim. Virou por mim e falou, vocês têm que fechar uma parceria com o Motorgrid. Aí eu, quem que é o Motorgrid? Não sei. E acabou que o Henry, com o Kimon lá, encontrou o Edu e fechou. Aí virou pra mim, já era aquela época que eu era vendedor, mas fazia tudo, né? O Henry virou e falou, fechei com o Motorgrid. Aí eu, quem que é Motorgrid? E como já fechou? O que fechou o quê, né? Beleza. Aí eu peguei, segui o Edu no Instagram, ele sabia que eu trabalhava lá, ele me seguiu de volta, mandei um Instagram, uma mensagem pra ele. Falei, parece que a gente fechou alguma coisa, né? Eu quero te conhecer. E aí ele veio, a gente se conheceu ao vivo pela primeira vez, me explicou o que era o Motorgrid, de onde ele vinha, tal. Eu falei, sensacional. E começamos todo o trabalho. E durante esse trabalho, a gente fez muita coisa junto, McLaren e Motorgrid. Verdade. E vários eventos, né, Bruno? Cara, evento, produção de conteúdo, fizemos ao vivo no YouTube o lançamento do Artura, bastante coisa. E acabei desenvolvendo uma amizade com ele naquela época. E aí, quando eu decidi sair da McLaren, eu falei, cara, assim, será que a gente vai se ver menos? Será que a amizade continua? Porque é normal, você sai de uma empresa, você não encontra mais tão frequentemente aquela pessoa. O vínculo distancia, às vezes, né? Distancia. E acabou que, não, a gente não tem mais esse vínculo profissional, a gente virou amigo mesmo. Então, de sair junto, de falar no telefone, não sei o que, tal. E ele sempre teve o desejo de fazer um podcast. Eu quero fazer um podcast do Motorgrid. Tô construindo um estúdio na minha casa. Falei, animal, o Motorgrid tem que ter um podcast. E conversava com ele, mas muito informal, né? Aí ele começou, de repente a gente faz junto o podcast. Vamos, cara, bora. E a gente ia fazer sozinho. Ele ia construir um estúdio na casa dele, ia alugar o estúdio para quando eu tivesse horário livre, a gente ia fazer o podcast. Hoje eu dou graças a Deus todos os dias que a gente não fez sozinho, porque a gente viu o quão complicado é. Mas aí veio... Com todos os equipamentos, transmissão ao vivo, tudo. E os cortes, e postar em 14 redes sociais. Sim, é complexo, cara. E aí veio o Edu... Cara, é bruto. Através do Motorgrid, o Edu tem bastante contato com o pessoal da Rede TV. Sim. E aí, um dia o Edu me ligou e falou, a Rede TV quer fazer o nosso podcast, ela quer ser sócia do podcast. Você quer fazer comigo? Você apresenta comigo o podcast? Eu falei, animal, lógico, cara, óbvio. E aí a gente sentou pra conversar com o pessoal da Rede TV e tal, não sei o quê. Sentei pra conversar com ele, como é que vai funcionar, do que a gente vai falar, tal. E começou. E tem, sei lá, tá tendo um sucesso aí até mais rápido e maior do que a gente esperava. Tá muito bacana. É o que eu falei, cara. Tem essa avenida aberta aí pra falar de carros e o brasileiro adora carro. E quem entende, quem tá no meio, às vezes não tomou a iniciativa, né? Então, você vê lá nos Estados Unidos, cara, os caras que mais falam de carro de revista tem seu podcast, tem um programa de TV, e você vê que aqui tem uma baita galera top, né? O Edu, você, o próprio Rubens, né? Que fez o Acelerados, enfim, tem uma galera muito legal e que realmente essa avenida tava deixando ali aberta, né? Que legal que hoje a gente tem a Motogrid e, obviamente, eu vou lá no podcast. Com certeza, já te convidamos pra gente trocar ideia lá. E seguindo aqui pra nossa parte final aqui, Bruninho, eu quero falar contigo um pouco de mercado prêmio. Como você falou, na época que você trabalhou na McLaren, até mesmo agora na Motogrid, óbvio que você precisa saber muito dessa área para ter propriedade naquilo que você está falando. E dos 6, 7 convidados que a gente já teve até agora aqui, eu sempre coloco essa batalha aqui, e a sua, eu sei qual é o que você vai gostar de falar mais, que é BMW versus Mercedes, né, cara? Como você falou, você é um cara de BMW. Mas, engraçado, porque o Corne teve aqui. Você conhece o Paulo Corne? Sim, ele foi no podcast lá também. Adoro o Paulo. E todo mundo tem o estigma que ele não gosta de Mercedes. Ele fala, não, cara, eu gosto de Mercedes, mas sei lá, as pessoas acham que eu acho Mercedes ruim. Não é verdade. Eu acho que BMW quebra mais que Mercedes. Quando eu conversei com o Pedrinho da Stradale, ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, eu prefiro Mercedes do que BMW. Aí eu falei, porra, eu tô sozinho, cara, nadando, porque eu prefiro BMW ao invés de Mercedes, né? Agora eu quero saber de você. Eu acho que é o seguinte, a minha opinião pessoal, eu prefiro BMW do que Mercedes. Mas eu acho que não só nesse caso, mas na maioria dos casos onde você vai comparar marcas e modelos diferentes, eu acho que o seguinte,
é uma resposta que não pode ser tão simples, porque vem uma segunda pergunta depois dessa primeira pergunta. Quem você prefere, BMW ou Mercedes? A pergunta que tem que vir antes da resposta é, para quê? Verdade. Qual que é o propósito? Porque é o seguinte, inclusive quando a Eurobike me patrocinava, quando eu era piloto ainda, eu tive uma oportunidade muito legal. O Henry comprou um Mercedes, que ele não é concessionário Mercedes, comprou um Mercedes para deixar os clientes fazerem test drive no BMW, que ele tem em bandeira, e no Mercedes. E aí nós gravamos um vídeo no autódromo e eu andei nos dois. Um 320, eram os dois carros de entrada, era um C180 e um 320. E foi muito interessante, porque depende da proposta que você busca, você escolhe um ou outro. Então, por exemplo, se você me disser, eu priorizo conforto, luxo e acabamento. Cara, Mercedes. Principalmente naqueles dois modelos ali naquela época. Hoje a BMW melhorou muito a questão do acabamento e tal, mas principalmente naquela época, é o seguinte, eu falo que o BMW é melhor. Só que se você que está priorizando conforto e acabamento comprar um BMW, você vai ficar frustrado e vai falar que é horrível. Verdade. Entendeu? Verdade, sabe por quê? Porque, cara, eu sou mega defensor da Porsche, porque eu realmente gosto da marca, né? E, enfim, por ter visitado tantas vezes e por aí vai, tem vários motivos. E eu tenho discussão de grupo de amigos que falam de carro e tal, e o cara falou, uma mulher... dei um Cayenne vendi um Cayenne pra uma mulher, deu uma semana ela quis me devolver porque ela acha que Land Rover é muito melhor. Aí eu falei, cara, porra, não entende nada de carro, o que você tá falando? Aí despejei a raiva inteira que eu tinha, né? E aí ele falou assim, cara, mas ela acha o acabamento muito melhor, ela acha que o interior é mais bonito. Eu falei, então a gente tá falando de alhos com bugalhos, né, então, cara? Acho que é isso que você falou, né? Se você pega o BMW, se eu faço a mesma pergunta, o que é melhor, BMW ou Mercedes? Eu pergunto pra quê? E você fala, eu gosto de uma tocada mais esportiva. BMW. BMW, verdade. Porque a Mercedes tem uma tocada esportiva também, cada vez mais ficando mais jovem, os modelos AMG tem, super esportiva. Agora, o BMW é sempre alguma coisa a mais. E a gente falava muito disso na McLaren, de colocar o cliente certo, né, na área de vendas, o cliente certo no carro certo. E caso ele estivesse, por algum motivo, indo para o modelo errado, quando você conhece o cliente, avisa ele. Porque senão você pode perder sua relação comercial, pode perder uma relação de confiança. Então, por exemplo, você tinha ali um cliente que era cliente de 570 GT e depois comprou o McLaren GT, que é um carro que tem um acabamento melhor, mais confortável, mais espaçoso, mais luxo. Entra na loja, vê ali no showroom um 600 LT. O 600 LT é lindo, maravilhoso. Ele olhou para o 600 LT, aconteceu de verdade isso, tá? Ele olhou para o 600 LT e falou, eu quero esse carro. Aí o vendedor chegou para ele, o Anderson na época, eu junto ali, a gente falou, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Você gosta de conforto, você teve os McLarens mais confortáveis, esse carro aqui é o contrário de todos os McLarens e todos os carros que a gente sabe que você teve. É um touro indomável isso aqui. Ele é duro, ele não tem acabamento nenhum para ser mais leve, é uma outra proposta. Não tô falando que o carro é ruim, mas para a proposta que normalmente você busca, eu acho que você não vai gostar do carro. Dito isso, se o cliente quiser, eu quero experimentar, acho o carro maravilhoso, beleza. Agora imagina se um vendedor oportunista, tô precisando vender esse carro aqui, não é o cliente pro carro, vai lá, faz a venda, um cliente que tá procurando conforto e luxo, ele vai ficar uma semana com o carro e vai falar, pelo amor de Deus, o que é isso? Fala, você me vendeu um carro horrível. Horrível, exato. Foi o que ele falou, ele achou o Porsche uma bosta. Eu falei, não é possível, o que vocês estão falando? Vocês são loucos. Porque ela gostou do acabamento. Eu falei, precisava ver tá que ela tava pro procurando. Do banco, cara. Às vezes tem o consumidor que tá ligando para isso. É verdade, é verdade. Qual que é melhor? Para quê? Eu acho que cada marca tem uma proposta mais bem definida e a gente começa a entrar muito na questão se ela cumpre a proposta que ela se propõe a cumprir e o gosto pessoal também, não tem jeito. Se você colocar a Mercedes e o BMW na pista, porque eu tô falando de tocada esportiva, e você me falar que o Mercedes enfiou meio segundo no BMW, eu vou falar, dane-se, eu olho pro BMW e fico mais maluco do que quando eu olho pra Mercedes. Exemplo. É né? Pra quê mesmo, né? Entendeu? Bacana, Bruno. Bem, indo aqui para a pergunta final, cara, o que você está envolvido hoje, né? Além, eu te vi lá correndo também de Porsche, o que você anda fazendo aí? Se está nesse meio automotivo ainda ou só mesmo pelo Motor Grid? Hoje eu tenho me divido entre 3 atividades principais aí.
Eu estou no setor de alimento e transporte, então eu trabalho numa empresa que compra, fabrica e distribui alimentos, e a empresa de transporte que presta serviço para ela e para algumas outras empresas. Que legal. Aí. Que empresa é o nome? Chama BR Brands. BR Brands. A gente é licenciado de algumas marcas da Unilever e aí lança novos produtos com as marcas existentes da Unilever, por exemplo, o feijão Knorr. Sim. É nosso, que já está aí faz um tempinho. Lançamos o feijão arisco e tem a marca Maizena e Mãe Terra também. E aí tem alguns produtos já existentes dessas marcas que começaram agora a passar para a nossa gestão também. Então essa é a primeira frente. A segunda frente é o Motor Grid Podcast, que eu dedico um tempo relevante aí dos meus dias. E a terceira frente, eu voltei a fazer a questão de driver coach e correr na Porsche Cup ali junto com você. Então, hoje são esses três Você tem feito as corridas da sprint junto com o teu piloto também, ou só de endurance? Não, eu faço a sprint, eu faço só a parte de coach, né, de driver coach. E endurance, você eu corre junto com o piloto que eu faço o driver legal. coach. Cara, não sei pra você, mas a sensação é muito mais leve, né, de correr assim, porque muito. Você não tem que provar nada pra ninguém, você tá ali pra se divertir. Eu acho que é muito mais... Eu entendo essa galera que corre de Porsche Cup porque eles gostam tanto, porque realmente é algo muito legal dessa forma, né? Eu acho que Na época de piloto profissional, era um peso tão grande que quando você ia pra um pódio, alguma coisa, você tirava 27 mil quilos das tuas costas, Era mais uma cara. sensação de alívio do que de felicidade, Verdade, né? verdade. Mas o que mudou muito pra mim, eu acho que é o seguinte, porque de uma certa forma, hoje a gente tá lá sendo pago para fazer o que a gente faz. As batidas são caras, então existe a pressão que você não pode bater, não pode errar e tal. E mesmo assim a gente se diverte mais e é mais leve. Eu fiquei pensando, por quê? Eu acho que é muito por conta da maturidade que a gente adquiriu nos últimos anos também, de conseguir, mesmo em um momento onde pode ter pressão, viver a coisa de uma forma mais leve, mais tranquila e ter até mais serenidade para tomar decisões. Eu fico impressionado, mesmo depois de um tempo parado, com muitas vezes a minha pilotagem, minha performance em corrida. Eu falo, tô muito tempo parado, mas eu não tô andando mal, eu tô andando bem, voltei rápido pro ritmo, porque hoje eu acho que devido à maturidade ter aumentado, é muito mais leve, é muito mais tranquilo, menos pressão, como você falou. Então, é uma delícia, cara. Um grande privilégio poder correr de novo depois de ter uma cabeça diferente. A nossa cabeça acho que mudou muito, né? Eu acho que compartilho da mesma opinião que ti, cara. Eu acho que foi assim algo bem legal pra mim também. Tanto para voltar a fazer aquilo, também entrar num ritmo mais rápido e ao mesmo tempo se divertir mesmo, sabe? Não ficar naquela pressão de, cara, eu preciso ganhar, se eu não ganhar, o mundo desmorona na minha cabeça. Por incrível que pareça, para você deve ter sido igual. Na minha carreira, eu me diverti muito pouco. Sim, óbvio. E é meio maluco falar isso. Quem olha de fora fala, como assim? Infelizmente é verdade. É que o atleta corre atrás do coelhinho, cara. Se ele não pegar o coelhinho... E outra, quando ele pega o coelho, ele só tá se aliviando, né, de um grande sonho que ele tem. Mas enfim, cara, queria agradecer muito aqui a tua presença. Eu que agradeço, cara. Foi um papo muito legal. muito legal. A gente falou de pista, carro. Acho que o cara que gosta de automobilismo e de carro vai pirar aqui com nossa conversa. Obrigado mesmo. E espero estar lá na Motogrid em breve. Já foi convidado, é só definir a data. Obrigadão pelo convite aí, foi um prazer, uma honra e bate-papo super legal mesmo e tamo junto. Show. Como é que o pessoal faz pra te encontrar no Instagram e no canal de YouTube? O podcast chamado Motor Grid... Basta isso? Ou Motor Grid Podcast? Como é que é o canal lá? Em todas as redes, principalmente no Instagram, a gente tá @mgb.podcast. Mas se você colocar MGB Podcast ou Motor Grid Podcast, também vai aparecer. Show. E o canal, mesma coisa. Coloca ali Motor Grid Brasil ou Motor Grid Podcast, vai aparecer ali o canal do Motor Grid, que é onde a gente solta todos os podcasts lá. E a gente tá nas outras redes, TikTok, aí, MGB Podcast, onde você colocar Spotify também, estamos por lá. Beleza. Brunão, obrigado aí. E a minha rede social, né? Quem bom, quiser, legal. @Bonifax94. Bonifax94. Se você quiser, Bruno Bonifácio já... 94 é quando ele nasceu, né? Se você quiser colocar Bruno Bonifácio, vai aparecer lá no Instagram. Bem, galera, agradeço aí vocês por terem acompanhado aqui o nosso podcast Money Wheels. Nessa edição, trazendo aqui o Bruno Bonifácio, que foi piloto, empresário, enfim, faz de tudo um pouco aqui nessa área automobilística e foi um grande prazer ter ele aqui. Se você quiser abrir conta na
EQ Investimentos. Lembrando que agora a gente é corretora, tá? Vai no link aqui embaixo, clica lá e abra sua conta agora para os seus investimentos. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Também não esquece de nos seguir em nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.